Olá, pessoal. Sou eu aqui de volta, Miriam Aquino. Um dia vocês devem cansar de ouvir meu nome, mas estamos chegando hoje ao debate super legal, super interessante e o último do dia, do Inovatic. Nós estamos aqui hoje, agora à tarde, para continuar o debate sobre a rede neutra. Agora o André falou um pouco para a gente como é que são os planos e a estratégia da Oi para atender a essa demanda, né, que é banda larga, banda larga, banda larga, que acho que é um pouco da demanda hoje do Brasil. Os números que ele mostrou ainda confirmam o grande esforço que todos nós temos que fazer, vocês como indústria principalmente, que é efetivamente fazer com que o país tenha mais conectividade e mais acesso, né? Então, aqui esse debate vai ser muito legal. O Joander, ele vai conduzir a mesa. Isso, tá aqui. O Joander, ele é CEO da IPv7, da Visp Capital. Ontem a gente já teve a Visp aqui também falando um pouquinho sobre fusão, mas ele hoje aqui está com outro papel, o papel de debater um pouco a questão da expansão da rede. E o André Teles, da Oi, que falou agora para a gente, retoma, já está aqui com a gente também. Temos também o Eric, que é o CEO da Interjato, é um outro provedor super inovador, estão com atuações importantes lá no Nordeste, foi para a zona rural de uma forma bem interessante, né? E estamos também com o Maurício Juste, ele é CEO da Phoenix Tower. Aí vamos perguntar o que ele está fazendo aqui? Está fazendo aqui porque a Phoenix Tower continua firme e forte na área de fibra e ela vai continuar tocando, e aí ele vai apresentar um pouquinho o projeto nesse segmento. Muito obrigada, a gente fica à vontade. As perguntas vão ser encaminhadas pelo Joander, tá, Joander? Aí você enfim, decide aí o que você faz ou não, tá bom? Prazerzão, e eu volto no finalzinho para me despedir. Obrigada, gente. Um abraço. Perfeito, Miriam. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do Inovatic. Estamos acompanhando aqui o nosso time da IPv7, da Visp, o evento. Está um sucesso. É um prazer poder fazer parte e mediar um painel tão seleto. Então, só para a gente dar uma organizada no painel, acho importante cada um ter uns 5 minutos para a apresentação, começando por mim. Um pouco injusto, né? Eu começo me apresentando e depois eu passo a palavra para os amigos para sobrar um bom tempo no final para nós respondermos as perguntas, né? Então, o mercado de SPs é um mercado bastante inovador. E o assunto de 2020 foi redes neutras. Então, não é nenhuma novidade, todos escutam a falar, só que agora, devido a esse momento de consolidação que nós estamos passando no setor, os provedores de internet eles estão alvo de investimento, é uma das verticais dos setores que mais cresce, então o mercado financeiro está olhando com bons olhos para esse setor. E no meio disso tudo, no meio da pandemia, no meio de todos os contratempos de 2020, nós, provedores de internet, continuamos crescendo. E as big telcos, os fundos de investimento, estão começando a falar em investimento em infraestrutura, redes neutras, e surge a dúvida, nesse momento de consolidação, qual o impacto, né, que o nosso setor vai sofrer? Então, a ideia desse nosso bate-papo não é entrar na parte técnica, virtualização, equipamento, hardware, software, não. Eu entendo que essa nossa discussão ela vai permear mais uma esfera estratégica e de negócios, porque é um momento de tomada de decisão. 2021 vai ser um ano bastante desafiador. Então, nós da IPv7, eu tenho 2 frentes de trabalho, onde eu estou à frente desses 2 negócios, a IPv7 Engenharia, que é uma empresa focada em estruturação de provedores de internet e operadoras para a parte de FTTH. Trabalhamos muito para fundos de investimento que querem entrar no setor e precisam auditar essas operações, gerar relatórios de due diligence, laudos periciais de avaliação de ativos, inventários de rede. Então, a IPv7 ela foca muito nesse viés. E a Visp Capital é uma boutique de investimento especializada única e exclusivamente em provedores de internet, onde nós atuamos na parte de captação de recursos, fusões e aquisições de provedores de internet
e reestruturação empresarial. Então, atuamos muito fazendo valuations de provedores, e a nossa tese de investimento na Visp Capital é democratizar o mercado de fusões e aquisições. Então, o mercado de provedores, a nossa tese é de que os fundos de investimento terão uma participação muito grande na consolidação do setor, mas que o principal consolidador do setor é o próprio provedor de internet. E aí entram as redes neutras, né? Porque os provedores de internet, basicamente, eles têm dois caminhos para consolidar o mercado. Ou o crescimento orgânico, onde ele reinveste tudo que ele ganha, e o crescimento inorgânico, onde ele acaba comprando operações, comprando concorrente, fazendo fusões, para ampliar essa capacidade. E surge agora, no nosso setor, essa terceira opção, que seria um crescimento orgânico turbinado, né? Porque eu cresço organicamente, mas eu tenho que pegar o meu dinheiro, investir o meu capital, investindo em infraestrutura. Só que em 2021 vai ser um ano que talvez, dependendo do meu business plan, eu não tenha que investir em infraestrutura, eu possa rodar sobre rede de terceiros. Então, as redes neutras, né, eu vejo que elas são um oxigênio para os provedores que estão correndo aí na maratona da consolidação. Então, chega um momento da maratona que a gente começa a ficar bastante cansado, porque ser provedor de internet exige capital intensivo, né? É um negócio que tu não pode parar de investir nunca, e chega um momento que começam a entrar grandes fundos, grandes grupos, e tu precisa continuar competitivo. Então, surge a rede neutra como uma bela oportunidade, onde ela evita, como a gente tem visto no mercado, grandes problemas, né? Um deles é a questão de espaços no poste. Então, as concessionárias de energia têm uma limitação de espaço e, muitas vezes, eu não posso expandir para a cidade do lado porque eu não tenho como regularizar essa rede. Então, com as redes neutras, eu acabo superando esse problema, eu não tenho mais esse problema de limite no poste, porque eu posso atender uma cidade onde não tenha mais espaço no poste em cima de uma infraestrutura neutra. E, em contrapartida, eu que sou um provedor local, que estou com os meus 4, 5 concorrentes na cidade, da noite para o dia pode ser que venham vários concorrentes novos, né? E isso vai exigir uma transformação muito grande dos provedores de internet, e por muito tempo nós provedores nos dedicamos muito à parte técnica, né? Porém, estamos num momento de mercado que a gente vai ter que investir muito na estratégia de como sobreviver a um mercado que vem mudando, todo ano tem novidades, 5G, LGPD, várias coisas surgindo, e no meio de tudo isso a gente tem que continuar competitivo. Então, eu vou passar a palavra, vamos seguir na minha ordem. Aqui está o Eric, aqui na tela, em segunda opção. Eric, se puder te apresentar, fazer uma breve introdução aí, depois eu entro com as perguntas, fica à vontade, podem ir passando adiante, eu vou colocar no mudo aqui para não atrapalhar. Tá ótimo. É um prazer também estar com vocês. Tive a oportunidade de participar do último evento organizado também pelo mesmo time, com a Miriam, que foi a Agrotic, e achei que teve um impacto bem interessante no ecossistema. Bem, eu estou nesse mercado, fizemos no mês passado 25 anos de fundação da empresa de internet de escada, fomos uma das primeiras empresas do país. Naquela época, o nome que nós adotamos foi Summernet, por estar no Nordeste, na nossa operação. Então, assistimos esse filme todo aí do discado, do nascimento da banda larga, né, da internet gratuita, e tem algumas coisinhas que depois eu vou falar que eu acho que tem uma semelhança. Mas acredito que estou aqui porque tenho um envolvimento significativo com a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT. Fui vice-presidente, depois fui presidente de 2015 a 2017, e de lá para cá eu estou como conselheiro consultivo, né? Eu faço a brincadeira de que é o estacionamento de ex-presidente. O pessoal chama, vinha para o conselho consultivo, a gente fica ali à disposição, mas sem atuação mais direta. A minha operação é Interjato, nós estamos sediados em Natal, Rio Grande do Norte, atuamos no entorno, e nós temos uma característica que, depois que nós vendemos a base de assinantes para Cabo Telecom, isso em 2008, já faz algum tempo,
Nós não atuamos mais com internet residencial, então acabei ficando, por um lado, numa posição meio confortável de analisar esse cenário, talvez com um pouquinho de menos paixão, né? Porque é uma coisa apaixonante, a gente entra e quer atender um assinante que está ali o tempo todo pedindo para ser conectado. Em que pese, também já vai um parêntese, é que durante esse ciclo todo, né, houve um tempo que nós éramos simplesmente tiradores de pedido, né? A gente ativava uma nova área e, a partir dessa ativação, tinha uma fila de clientes esperando lá, ou implorando para que você fizesse, ativasse aquela área. E hoje, o que é a realidade que a gente vê, inclusive nas pequenas cidades, já uma sobreposição de redes, que é uma coisa que, pessoalmente, né, nessa visão se a gente estiver pensando como país, por um lado, a gente dizia sempre ao governo federal, dizer, olha, conte com o empreendedorismo e a disposição dos provedores para fazer a universalização da banda larga. Mas, por outro lado, a gente, quando olha e vê uma mesma cidade com 3, 4 redes sobrepostas, me causa uma preocupação. Primeiro, causa uma frustração de ver aquela sobreposição de infraestrutura, como é possível ver nas estradas e em algumas cidades. Por outro lado, também há uma preocupação da viabilidade, né, da sustentabilidade desses negócios. Já caminhando para terminar essa primeira participação, eu lembro do congresso que eu estava há 2 anos de um grande fornecedor nos Estados Unidos. Eu estava nesse congresso e no café da manhã sentei com um provedor lá do Oklahoma, e a gente se apresentando e falava, eu sou um pequeno provedor e tal. Os caras, para eles lá, pequeno provedor é 50 mil assinantes. E aí eu perguntei, a pergunta de sempre, né? Como é que é a concorrência? Como é que é a concorrência aí com os outros provedores? Aí ele falou, outros provedores? Mas não tem outros provedores na cidade. Eu falei, na sua cidade não tem? Não, em geral a gente não tem. A gente pode concorrer com a operadora, né? Mas que entrega telefonia e TV a cabo, mas não tem outro provedor com a rede também. E a lógica do americano é muito simples. Se ele já está lá, o outro que vai fazer um investimento não faz investimento na mesma cidade, porque entende que vai ser muito mais difícil tirar aquele dinheiro e possivelmente os dois vão ficar na briga de morte ali e ninguém vai, né, ter rentabilidade. Então, aquilo me chamou a atenção, porque aqui no Brasil a gente não tem tem a sensação de corrida ao ouro, que tem que correr e quem chegar primeiro, e mesmo que um esteja, a gente vai lá e tira o outro. Então, nesse ambiente todo, a discussão de rede neutra, eu acho que é muito bem-vinda. É o tipo de coisa assim, que parece que estava latente aí, tinha todo um cenário, né? Tem experiências mundiais, tinha fundos interessados. Acho que há um espaço no mercado, sim. Mas me parece que essa coisa catalisou aí com a posição da Oi, né? E está fazendo essa aceleração, que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre ela. Como introdução, assim, um pouquinho só, 2 palavras sobre a Interjato. A gente então está mais focado, a gente tem uma camada de conectividade, sim, que chega em 80 municípios do estado e estados vizinhos, mas nós entendemos que o diferencial nosso é ter essa capilaridade, e a gente tem trabalhado sempre no mercado corporativo e um pouco de governo, e sempre tentando ir para uma camada de serviços. Então, a gente tem feito vídeo monitoramento, telefonia e outras coisinhas aí. André, fique à vontade. Perfeito, boa tarde a todos, boa tarde aí, colegas do painel. Eu vou ser breve aqui. Acho que quem teve a oportunidade de assistir a anterior já deve estar com overdose, então eu vou ser breve aqui. Fazendo uma pequena introdução, então, eu sou responsável pela área de vendas da companhia e da Oi.
de venda de atacado. E aqui, a apresentação que eu fiz antes, a gente falando um pouco sobre rede neutra, eu acho que endereça os pontos aqui que o Druander colocou e que o Eric também, sobre esse crescimento não orgânico, vamos chamar assim, e também essa questão da sobreposição de rede, né? Bom, então, fazendo uma breve introdução, a ideia é a seguinte, que eu estava apresentando antes, né? O que a gente está vendo de uma forma geral? A demanda, a penetração de banda larga, ela continua pequena versus o potencial que existe. A demanda continua crescente, principalmente por acesso em fibra, dada a necessidade de cada vez mais velocidade, pessoas conectadas a todo momento, em todos os lugares, enfim. Então, isso só pode ser suportado por uma rede de infraestrutura bastante robusta. E no nosso processo de transformação estratégica, nós decidimos que o foco na fibra, suportar os negócios com foco na fibra e negócios que a gente está falando em todos os segmentos, negócio de 5G, não tem como se falar em 5G sem uma infraestrutura robusta como a nossa. Tem aqui um outro ponto que também suporta todos os negócios aqui, cada vez mais a internet das coisas, enfim. Tem uma demanda muito grande, as pessoas estão cada vez mais conectadas, usando a internet para diversão, para se aproximar de quem elas amam, para estudarem, para questões religiosas, enfim, para tudo. Se usa a internet, a gente viu agora com a pandemia como foi a explosão do tráfego, a gente viu isso, 70% do tráfego de internet do país passa pela nossa rede, e a gente viu que alguns provedores, eles não estavam muito bem dimensionados para suportar uma situação como essa, também inédita e inesperada, mas que a gente viu que alguns deles tiveram apuros, a gente conseguiu, de alguma forma, socorrê-los. A gente, essa rede, que é a nossa maior fortaleza única, não replicável, ela coloca a gente numa posição efetivamente diferenciada de resiliência, de capacidade, enfim, de uma situação, eu diria, bastante favorável para esse momento de expansão, cada vez mais suportar a expansão de conectividade no país. Muito bem. E aí, a gente pensou, pô, ok, como fazemos isso, né? Como aceleramos esse negócio para transformar, para participar efetivamente desse processo, transformação digital, democratização da banda larga, enfim, fazer com que tudo chegue nos 4 cantos aí do país, dado o nosso tamanho. Então, a gente buscou um pouco de inspiração, estudando também o que acontece bastante lá fora, e vimos que já é uma realidade a separação, né, das grandes telcos, né, das companhias, em redes em operação de clientes e e a operação de infraestrutura. Com isso, você consegue ter uma especialização desse negócio, você consegue efetivamente suportar não só uma única operação de cliente, mas você consegue suportar todas as outras. Parece simples o conceito, mas é um processo complexo de ser efetivamente implementado, porque requer, primeiro, uma questão de uma separação, que é o que a gente está fazendo, de forma, né, falando da separação aqui societária, em desenvolvimento, onde você separa efetivamente a empresa, né, de infraestrutura, traz um investidor que vai ser um controlador, passa o controle para esse controlador e separa isso numa muralha da China, né, da operação de clientes. E todos os outros empresas que vão se relacionar com essa InfraCo, como a gente batizou aqui nessa empresa por enquanto, as empresas vão se conectar com essa InfraCo para poder suportar e prestar aí os seus serviços. Bom, falando do ponto de vista mais de rede neutra, tem um esqueminha gráfico que eu mostrei, mas conceitualmente garantir que numa operação de FTTH, né, toda a necessidade de conexão do cliente com o mundo, com a internet, através de backbone, backhaul, OLT, rede primária, secundária, instalação, inclusive, drop instalação na casa do cliente, isso pode ficar por conta da empresa de infraestrutura, enquanto que as outras empresas, os provedores que conhecem muito melhor do que nós as especificidades de cada uma das localidades onde atuam, as necessidades do cliente, eles possam se concentrar nisso, suportado por essa rede end-to-end. Esse é o único modelo que existe, vencedor, e por aí vai. A gente, nas conversas que a gente tem mantido com alguns, né, parceiros,
a gente vê que não tem um único modelo vencedor, né? Eu acho que o que a gente está estruturando e sendo bastante feliz nesse processo de estruturação é conseguir ter flexibilidade para suportar diferentes demandas de diferentes tamanhos de parceiro ou o mesmo apetite de parceiro para utilizar mais ou menos infraestrutura e serviços da Infraco, como, por exemplo, o que a gente chama do drop, né? O drop e a instalação na casa do cliente, ou seja, do poste ao cliente, tem parceiros que preferem fazer essa operação e tem espaço para tudo isso nesse ambiente de rede neutra. Então, como eu disse, isso endereça bastante essa questão da sobreposição de redes. Então, se você tem uma rede disponível, não tem muito sentido você enterrar um CAPEX muito grande, investimento muito grande na construção de rede para montar uma operação. Da mesma forma que você também viabiliza, né, que outros provedores, outras empresas saiam de um confinamento, vamos chamar assim, regional, porque só ali que está a rede disponível, então eles atuam só daquela forma. Como a gente tem mais de 130 redes FTTH hoje, né, distribuídas pelo Brasil, existe a possibilidade desses provedores começarem a conectar clientes em qualquer região. É isso que a gente está desenvolvendo, é isso que a gente acredita como rede neutra. Perfeito. Maurício, fica à vontade. Bem, boa tarde, pessoal. Obrigado, Miriam. Obrigado, Droander, aí pelo convite da gente poder estar falando. Eu acho que antes de falar um pouquinho de rede neutra, só contar um pouquinho da Fênix, né? O grupo Fênix, na verdade, é composto de duas empresas, né? Uma empresa, Fênix Tower, focada exclusivamente no negócio de torres, e a Fênix Fibra do Brasil. Alguns de vocês devem ter visto aí as notícias aí dos últimos dias, mas a Fênix Tower foi vendida, né? Foi vendida para a Highline, que é uma outra empresa de torre aqui no Brasil, pertencente ao grupo da Digital Colony, e nós seguimos aqui com a Fênix Fibra, né, que é uma empresa investida da Blackstone, que é um fundo americano internacional grande, né? Qual que é o nosso foco na Fênix Fibra, né? A gente, como a empresa nasce vinda de torres, a gente no início chegou a fazer uma certa comparação aí com o negócio de torre, com o negócio de fibra, né? E se a gente voltar lá atrás, empresas de torres surgiram aí em torno de 2000, 2002, e antes disso, a prática de mercado comum era cada operadora ia lá e construir a sua torre. Então, era muito comum você estar andando por uma estrada, assim como o Eric comentou aí, de você ver 3 redes de fibra no mesmo poste, era muito comum a gente olhar na estrada lá e você ver, às vezes, 3 torres, uma do lado da outra, porque cada operadora ia lá e fazia a construção da sua rede, né? As empresas de torre, chamadas também de sharing, surgiram nesse conceito de falar, você tem como ter uma estrutura de torre que possa ser compartilhada, que possa trazer os benefícios aí desse compartilhamento para a sociedade e para os players, né? Então, eu acho que tem um conceito original aí, que eu acho que, de certa forma, é comum com o conceito de rede neutra, que é você estar buscando essa eficiência, né? Você ter a possibilidade de construir uma rede possa ser compartilhada e utilizada por outras empresas. Isso eu acho que, obviamente, traz benefícios para o mercado como um todo, porque é uma operação mais eficiente, né? É um poste só que você está alugando, é uma equipe de OIM só que é necessária, é uma valorização, uma preservação maior do espaço urbano, né? A gente vê o caos que está em algumas cidades aí, com a proliferação de redes e cabos aí pendurados aí pela rede aérea, causando até problemas de segurança. Então, isso tudo acho que traz uma questão aí de eficiência, né? Essa eficiência, obviamente, ela tem que se traduzir para os provedores e para as operadoras que fizerem uso de uma rede neutra, tem que se traduzir numa redução de custo, quer dizer, economicamente a conta tem que ficar melhor para o ESP ele usar uma rede neutra e pagar um aluguel nessa rede do que ele ir lá e construir, ter que remunerar o seu capital. Se isso não acontecer, o conceito de rede neutra não está funcionando, ele só vai estar funcionando quando essa conta realmente fechar.
Eu acho que ele traz também a possibilidade para os provedores, né? Eu acho que é latente hoje no mercado, que a gente tem uma demanda muito forte por banda larga fixa de alta qualidade, e traz a possibilidade para os provedores acelerarem o seu processo de crescimento e crescerem além da sua capacidade de investir, além do que um provedor hoje pode fazer com seu capital, ou até com alavancagem de dívida, ou com chamada de capital externo, poder crescer de forma a acelerar esse crescimento, né? Nós somos uma empresa 100% focada em infraestrutura, né? Então, a nossa operação, a Phoenix Fiber, é uma operação que a gente chama de atacado, quer dizer, a gente não tem nem pretende ter cliente de varejo, né? O nosso foco basicamente é prover infraestrutura para ISPs e para as operadoras nesse modelo de rede compartilhada. E eu acho que isso é uma tendência que eu acho que vai ajudar muito no crescimento, na inclusão digital do país, porque concordo totalmente com o que o Eric comentou, né? É muito triste você ver um lugar com 4, 5 redes sobrepostas e um outro lugar sem nenhuma rede, porque a conta não fechou. Então, é uma alocação de investimento ineficiente, eu acho que acaba prejudicando o país, e acho que está mais do que provado que inclusão digital significa desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, isso, acho que todos nós aqui temos um papel aí de causar impacto nessa dimensão e ajudar a levar comunicação, ajudar a levar educação e desenvolvimento social, né? Eu acho que isso tudo ficou mais evidente ainda agora nesses tempos de pandemia, onde a banda larga e isso que a gente está fazendo agora nessa videoconferência só se torna possível graças a essa infraestrutura, né? Eu cheguei a ler um artigo sobre qual que teria sido o impacto econômico, social e até pessoal se essa pandemia tivesse acontecido há 10, 15 anos atrás. Sem a infraestrutura que a gente tem hoje disponível, o impacto econômico seria muito maior, o impacto pessoal seria muito mais complexo do que está sendo hoje, porque hoje, de certa forma, o que a gente tem é a capacidade de trabalhar à distância e fazer uso dessa tecnologia, né? Então, acho que a Rede Neutro, acho que tem esse papel, é um modelo diferente, ele traz consigo uma quebra de paradigma importante, né? Assim como era o mercado de torres lá atrás, né? Onde a operadora considerava a estrutura metálica como um ativo estratégico, ela tinha isso como parte dos seus ativos, né? E hoje, basicamente, não existe mais uma operadora que construa a sua própria torre. Hoje, o modelo de cobertura de celular através de estruturas verticais, todo ele é baseado em modelos de compartilhamento para você aumentar a eficiência e trazer ganhos de cobertura, né? Então, eu acho que eu paro por aqui, Durander, só fazendo essa breve introdução. Obrigado. Bom, acho que foi muito interessante essa introdução, acho que deu uma nivelada, até porque aqui temos eu e o Eric, que estamos mais vivendo mais, respirando mais os ISPs, né? Temos e duas empresas muito bem consolidadas que estão olhando para a Rede Neutro. Então, assim, como o André Teles falou, hoje 70% do tráfego do país passa em cima da rede da Oi, e a InfraCo ela estaria disponível em mais de 30 cidades. Eu queria fazer uma pergunta para o Maurício e para o André, mais ligado, porque a gente sabe que existem vários modelos de redes neutras, né? Então, pelo que eu tenho visto na mídia, Maurício, hoje a Phoenix Fiber, ela também está investindo em redes neutras, né? Ela já está em mais de 11 cidades aí, a gente sabe que o plano de expansão de vocês é bastante agressivo. Eu queria entender quais os modelos de redes neutras tanto a Oi tem estudado, quanto a Phoenix Fiber tem estudado, e gostaria que depois disso o Eric também pontuasse em cima desses modelos o que faz mais sentido para o provedor de internet, né, Eric? Porque tu comentou nas tuas palavras que nós, provedores, crescemos muito rápido, mas é uma venda reativa. Então, o mercado nos pede e a gente entrega.
Então, olhando esses modelos que o André e o Maurício vão comentar, qual o impacto que tu vai ver, que tu acha que esses modelos vão causar no nosso setor? Porque eu vejo que a concorrência vai aumentar e a maneira como a gente vinha vendendo internet vai mudar, né? Então, da noite para o dia, hoje o cara acorda, amanhã ele tem medos de concorrentes novos na cidade, muito agressivos comercialmente, e não necessariamente esses concorrentes são provedores, né? Pode ser qualquer uma rede neutra. Então, pega um cara que sabe vender muito bem e ele pode optar para vir para o nosso mercado e todo o segredo, todo o conhecimento que a gente tem em infraestrutura não seria válido porque a gente estaria terceirizando isso de uma outra operação. Então, eu entendi de ti, Eric, qual o impacto para o provedor e para o usuário, né? Porque a experiência do usuário também vai mudar. Como é que tu entende isso? Então, vou deixar essas 3 perguntas no ar aí e não queria travar a discussão. Então, se alguém comentar, outro puder complementar, tirar alguma dúvida, vamos ficar à vontade, vamos fazer um bate-papo para não ficar engessado, só eu perguntando. Fiquem bem à vontade, amigos. Legal, obrigado, Urander. Bem, basicamente, a gente tem hoje 11 cidades implantadas, né? A nossa primeira cidade foi implantada no começo de 2019. A gente está com um plano de expansão aí de chegar a até 50 cidades aí no final do ano que vem. O nosso modelo de atuação hoje, olhando o conceito de rede neutra, ele pode ser desde do backbone, ao central office, a rede primária, a rede secundária, a rede externa, o que seria aí vamos dizer, uma oferta de rede neutra quase que completa, né, fim a fim. A área de drop e instalação é uma área que a gente até teria condições de estar podendo oferecer, mas a gente entende que o drop e a instalação na casa do cliente talvez seja um aspecto ainda a ser feito pelo próprio provedor, pelo próprio operadora, no sentido de dar as características de serviço específica, que é aquele momento mais íntimo, direto de contato com o cliente. Então, a gente está hoje focado nesses 3 elementos de rede. A gente iniciou nessas cidades com um modelo de rede primária e secundária, um modelo de rede apagada, né? Então, a gente não tem hoje a eletrônica nessas redes. A gente está já estudando esse modelo de poder ter essa rede acesa e estamos estudando também a possibilidade de fazer backbone, né? Então, essas modelagens, essas formas de desenvolver, elas são muito caso a caso, cliente a cliente que a gente desenvolve, né? Como é uma operação muito próxima junto com os clientes da Phoenix Fiber, é quase uma construção custom made, né? Onde a gente vai fazer exatamente o que precisa e qual é o desejo do ISP ou da operadora nesse sentido, né? Então, tentar fazer um modelo como se tivesse um menu de opções e a gente fazer o modelo da melhor forma possível. A gente entende que essas 3 peças né, o backbone, o central office e a rede externa, todas elas acho que trazem esses conceitos de eficiência, aceleração, otimização, que estão presentes aí por trás da questão da rede neutra, né? E, de novo, eu gosto sempre de reforçar, quer dizer, o conceito da rede neutra só vai valer para o ISP se ele te fizer a conta e a conta dele for, não, para mim, economicamente, vale a pena usar a rede neutra. Se a conta der outra coisa, porque o conceito de rede neutra não funcionou, não foi bem desenhado, né? Tem que trazer uma vantagem econômica e tem que trazer uma vantagem estratégica para o provedor em questão de acelerar o seu plano de crescimento. Perfeito. Eu acho que o Maurício foi bastante feliz. Eu acho que desde o início, realmente, esse conceito de neutralidade, acho que é a primeira vez que a gente viu em telecom difundido isso, realmente foi na questão das torres, né? Assim, antes o que era visto como ativos estratégicos, com o passar do tempo foi visto que não fazia mais sentido, não dava mais para ser visto assim, era mais como se fosse quase que uma
commodity e com a entrada de fundos, capacidade de investimento, que poderiam trazer também para essa operação uma previsibilidade de CAPEX, em vez de trocar essa coisa, né, de CAPEX para OPEX. Eu acho que isso fez bastante sentido, mas principalmente pela eficiência de não ter sobreposição. Isso tudo realmente é melhor para a sociedade. É assim que a gente também vê a questão da rede neutra, né? E aí, a parte aqui que eu acho que o diferencial que eu acho que a gente consegue nesse cenário é que todo o dimensionamento da capacidade necessária de IP, né, de internet, para que o ISP, ele que trafega, que vai utilizar essa rede neutra, ele vai demandar, ela já vem previamente garantida e dimensionada, ou seja, ele não se preocupa com contratações ou com qualidade da internet que ele está contratando, né? Da internet, eu digo, tem mais do setor da capacidade IP que ele está contratando. Então, e aí, essa operação também que a gente consegue fazer com a eletrônica, indo até a casa do cliente, e dentro da casa do cliente não é simples por dois motivos, né? Um é que uma instalação que não seja, vamos chamar assim, bem feita, ela pode efetivamente trazer algum problema, algum tipo de incompatibilidade, talvez que gere uma necessidade, a gente chama de FCT, né, que é quando você tem a necessidade de mandar o técnico novamente na casa do cliente para fazer algum tipo de reparo. E com a experiência que a gente tem, o FCT é muito baixo, assim, a gente não tem a necessidade grande de voltar à casa do cliente para fazer alguma coisa. Então, primeiro tem essa questão realmente de ter essa expertise em função do volume grande que a gente é capaz de fazer. E um outro aspecto aqui que para mim pode ser interessante é que se você monta uma operação e tem a necessidade de ter uma equipe técnica dedicada exclusivamente a essa operação, do ponto de vista econômico, financeiro, pode ser também que faça mais sentido compartilhar uma equipe, um centro de serviços que já é utilizado para outros parceiros ou outras empresas naquela mesma região. Por isso que eu digo é que realmente um modelo, qual o modelo vencedor, né? É o A, é o B, é o C? Não, acho que o modelo vencedor é aquele que vai conseguir endereçar efetivamente as necessidades do cliente econômicas, tem que fazer sentido, as contas têm que fecharem, é isso mesmo, se não fecharem não é sustentável e a coisa não vai funcionar. Então, está correto. E portanto, esse aqui é o ponto. A gente acredita nisso, que é uma rede que endereça as necessidades do cliente do início ao fim, com mais ou menos infraestrutura e serviços para todos os tipos de clientes. Eu não falei da outra apresentação, eu sempre falo disso, isso é bacana. A gente acredita em uma única infra, múltiplas redes e todos os futuros, né? Então, o que é isso? É uma infraestrutura que atenda as diversas necessidades de rede, pode ser atacado, pode ser no 5G, as necessidades de IoT, tudo isso, e todos os futuros, né, englobando aqui os ISPs, essa coisa toda. Então, é assim que a gente realmente acredita, porque essa sobreposição, em alguns lugares, está sobrepondo porque fez sentido investir em determinado momento e o outro está vazio, não tem atendimento. Então, isso não tem realmente nenhum sentido do ponto de vista do racional da infraestrutura. É isso. É interessante quando a gente é convidado para um painel de 1 hora, né? A gente fica assustado, caramba, 1 hora é muito tempo. Depois a gente começa a conversar e o tempo começa a ficar escasso. Eu fico com um monte de pergunta aqui para fazer para vocês e estou já preocupado com o tempo, não da minha fala, mas que vocês tenham tempo para responder. Mas eu queria fazer algumas rápidas colocações para poder dar o cenário. Primeiro, assim, é um registro histórico, tá certo? Não vai aqui nenhum juízo de valor, nem crítica à empresa A, B ou C, mas para quem viveu esse momento, né, no final da década de 90, nós tivemos, início dos anos 2000, veio quando começou a banda larga. Então, naquele modelo lá, pensado lá na privatização, as operadoras fariam a última milha e atrás dessa operadora você teria vários prestadores de serviço e foram onde os provedores nasceram.
Acho que a gente começou a fazer isso bem, né? Os provedores nasceram fazendo acesso discado. Quando veio a banda larga, assustou e as operadoras credenciaram os provedores para fazer o serviço de conectividade da internet, e-mail, etc. E depois daí houve uma ruptura, na minha opinião, e acho que o Estado brasileiro não foi forte, a agência, etc., para manter o que tinha sido desenhado na própria LGT, e as operadoras passaram também a fazer a prestação do serviço de internet. Então, assim, historicamente, só esse registro, parece que 20 anos depois a gente descobriu que talvez esse caminho não tenha sido melhor, porque está, né, se voltando a fazer a ter alguma identidade de ter uma grande operadora fazendo infra e o serviço prestado por demais. Claro que e aí só um parênteses aqui, quando a gente começa a conversar, eu já estou notando visões um pouquinho diferentes da operação, né, dessa infra. A minha preocupação é que também esse modelo de rede neutra, aí não estou falando especificamente da Oi, da Phoenix Tower, de quem seja, até porque o mercado é muito maior, né? Tem fundos interessados, outras empresas, outros operadores interessados. É importante fazer esse registro aí. É que já existe um modelo hoje de franquia, então, e esse modelo tem uma adesão, vamos dizer, uma aceitação relativa no mercado dos provedores. O provedor vê com um pouco de preocupação ficar embaixo daquela marca. Não sei se todos sabem, mas os franqueados do UOL, na época, levaram a rasteira do UOL, né? O UOL ficou dono da carteira de discado. Então, o mercado tem esse trauma aí, talvez até meio subconsciente, mas o fato é que a minha expectativa é que está mais no sentido de que a rede possa ser a rede propriamente a infra. Os ativos, me parece que a expectativa no mercado dos provedores com quem eu tenho conversado seja mais operada pelo provedor. É claro que vai ter um número X de que vai, né, opera tudo para mim, vai ter melhoria de custo, eu não quero ficar com abacaxi, etc. Mas me parece que esse modelo intermediário teria uma atração maior. Estou só fazendo aqui um registro até com pitaco. Mas, enfim, voltando, eu acho que o provedor tem, sim, um foco muito grande com a prestação de serviço, né? De entrar na casa do assinante, de conhecer as pessoas, de quando é chamado, ele tem uma preocupação de resolver muito rápido, é o vizinho dele, é o conhecido dele, entendeu? Está muito integrado àquela localidade. Então, e ele foi levado, né? Ele não fez a opção de dizer, agora eu vou construir a última milha. Ele, na verdade, quando as portas se fecharam da última milha, o provedor começou a fazer com rádio. E quando começou a fazer com rádio em faixa aberta, faltou faixa, né? Faltava faixa, interferência, e a gente começou a brigar, nós queremos uma faixa. E aí demorou anos para vir o leilão das sobras do 2,5, que inclusive nós aqui em Interjato temos várias cidades com 2,5. Mas quando veio, os provedores já tinham aprendido a fazer fibra, né? Gostaram da brincadeira, formou-se uma cadeia de fornecimento toda da fibra, caiu o mito de que era complicado fazer fibra, então a gente começou a fazer fibra. Então, a gente tem esse desafio, vamos dizer assim, temporal aí de entrar no passo. Fala, olha, você sabe fazer fibra, você tem conseguido se virar e fazer fibra, mas agora talvez você não precisa fazer fibra. E essa dissociação que vocês falam é muito interessante, porque na época que eu estava presidente da Brint, a gente brigava muito com os bancos para que eles financiassem nossas operações. E o banco ia lá, nos via como um prestador de serviço. E fazer fibra é capital intensivo, é uma empresa de infraestrutura. Então, esse desencontro aí nunca fechou do ponto de vista de financiamento. Eu lutei demais, talvez agora, né, notícia dessa semana, que com a aprovação aí do PL e do FUST, uma parte desse dinheiro do FUST vai gerar um fundo garantidor e talvez os provedores possam realmente recorrer mais a bancos para financiamento a longo prazo. O que, de certa forma, embaralha o jogo aí das redes neutras. E aí o cara vai, não, eu passei a vida sem conseguir dinheiro, agora eu vou, né, agora vai ter algum dinheiro para investimento. Mas, enfim, a minha preocupação, para terminar, é com o ecossistema. Eu acho que está havendo
Muita gente, né, aquela história do Kennedy, né, que quando o sapateiro estava dizendo que ia comprar ação, ele se assustou e saiu da bolsa, né, porque estava ali, esse negócio não vai dar certo, até o cara está querendo, está achando que é um bom negócio investir na bolsa. Então, assim, quando eu encontro com alguém que a vida toda, sei lá, trabalhava no outro lugar e vou fazer um provedor que é um bom negócio, então eu estou me preocupando que isso, né, cria um tumulto. Então, preocupado com a sustentabilidade do negócio, eu acho que as redes neutras poderiam vir, mas acho que tem um desafio muito grande. E eu acho que o principal dele, a gente não quer um monopólio privado, evidente. Eu acho que tem uma expectativa de regulação para que seja uma regulamentação forte e que seja um sistema como um todo eficiente, como já foi muito bem colocado por vocês. As perguntas são: em que velocidade vocês acreditam que isso será implantado? Porque o mercado, né, os provedores vão ficar de braços cruzados esperando. Se vai fazer rede onde já tem a operação, quer dizer, faz sentido fazer, porque a rede neutra talvez seja mais barata. E o custo, porque, mais uma vez, se remetendo ao unbundling. Quando a gente tinha lá uma possibilidade de vender a 50, 60 reais uma conexão, se a gente fosse contratar o unbundling para usar a rede da operadora, custava 30 reais. Então, a conta não fechava, e acho que o motivo que o unbundling não foi para frente. E, por último, né, qual é como ganhar essa confiança do mercado de poder, de certa forma, estar abrindo base de clientes, né, e ter a confiança do mercado. Eu disse que era a última, mas não é a última. Então, se vocês pensam, se já amadureceram, dentro da fala do Maurício, por exemplo, ele fala, vamos desenvolver com o cliente, fazer customizado. Bacana. E se customizou para um cliente, significaria que aquele cliente que demandou aquilo, que te contratou primeiro, contratou tua rede neutra, teria um X tempo de exclusividade, ou isso já fere o princípio, né, de rede neutra, não seria possível? Não está endereçado a ninguém, são muitas, tentei fazer do menor tempo possível. Muito bom, Eric, muito bom. Acho que são perguntas que permeiam na cabeça de todos nós que estamos estudando o tema, né? Eu até anotei aqui a questão de custo, prazo, como ganhar a confiança do mercado e se existe algum tipo de exclusividade, né, em cima dessas operações que vão ser customizadas. Então, fiquem à vontade, André, não sei se quer começar por você. E talvez complementar, até porque o nosso tempo já está quase acabando, e eu acho que fecha com o que o Eric comentou, que é a minha última pergunta, que é como é que vocês imaginam, vocês que estão investindo em redes neutras, garantir a governança dessa rede neutra, né? dessa infraestrutura. Então, assim, qualquer um que tem uma infraestrutura que fez esse investimento pode ter uma rede neutra? Qual o nível de compliance? Qual o nível, o que eu preciso para operar uma rede neutra? Qualquer um pode ter uma rede neutra, é simples de operar, porque eu escuto os fundos querendo investir em infraestrutura para transformar uma rede neutra, só que o fundo ele só tem o dinheiro, ele não tem o conhecimento, muitas vezes, e ele quer ir para a rede neutra, e eu me pergunto, será que o fundo vai conseguir operar uma rede neutra com todas essas características que a gente vê? As big telcos, que eu vejo indo para a rede neutra com muita força, porque esse investimento já foi feito, só que tem uma velocidade, que eu acho que é a preocupação do Eric, falam, mas às vezes demora um pouco a se concretizar, né? Diferente dos provedores de internet. O cara pega a ideia e já sai implementando. Por isso que o mercado ele cresceu e chegou do tamanho que está. Porém, o meu receio se os provedores que têm uma infraestrutura, que já fizeram esse investimento, quiserem se aventurar montando suas próprias redes neutras, qual o impacto disso? Que nível de governança? Qual a dificuldade que eles vão ter? Aí entram as questões do Eric, prazo, exclusividade. Pô, eu sou um provedor, mas eu alugo para o meu concorrente. Então, se vocês puderem abordar um pouco de cada um desses itens, eu sei que é bastante pergunta, mas... Vou abordar alguns aqui bem rapidinho. Tá. Esse ponto é bem sensível, né? Porque quando a gente diz que montar uma rede neutra, montar uma operação de rede neutra não é simples a partir de uma empresa que tem uma operação de clientes, por isso que é complexo, né? Você passa por uma reestruturação societária para o negócio ficar
não basta ser uma rede neutra, tem que parecer uma rede neutra. Então, você passa por uma reestruturação societária, você troca efetivamente o controle, você separa a operação de clientes e você oferece o mesmo nível de serviço que você oferece a qualquer um. E essa operação aqui de infraestrutura, ela é separada e tem um novo, quando você troca o controle e um novo sócio investidor que é majoritário, ele precisa fazer com que essa coisa aqui dê certo. Então, isso só vai dar certo se você conseguir efetivamente prestar o serviço para vários clientes, né? Ou seja, dar efetivamente esse salto, né, para a rede neutra. E isso requer, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são pontos bem operacionais. Assim, você não dá para transformar uma coisa de rede neutra, um pequeno provedor, que muitas vezes tem até uma operação familiar aqui, eu não vou dizer que todos são assim, mas muitos têm uma operação familiar. Como é que você oferece uma rede neutra, que é uma fibra pagada? Usa essa fibra aí, mas estou de olho em você. Assim, não é isso, né? Na verdade, você tem que oferecer... você passa por uma revisão profunda de processos, tem que investir em transformação digital, as informações têm que fluir, tem que ter uma integração perfeita entre os sistemas de uma empresa e outra, uma muralha da China assim, sem conflito. Assim, essa empresa, inclusive esse controlador, você tem ideia, esse controlador no processo da Infraco, né, que a gente chamou de Infraco, que ele vai ser o controlador, ele não pode ter uma operação de varejo aqui, de telco, ele não pode ser uma telco de varejo, ele não pode, está no edital isso, efetivamente para ter essa muralha da China e garantir essa isonomia, essa forma não discriminatória de prestação de serviço e por aí vai. Então, tem uma questão societária, tem uma questão que é pesada de desenvolvimento de transformação digital, que é desenvolvimento de processos, de sistemas, de integração. E além disso, para mim, aí eu acho assim, que é aí aquela coisa múltiplas redes e todos os futuros, é ter essa coisa do PMG, né? Você pode ter empresas que... Você falou em 30, salvo engano, Druander, 30 redes FTTH pelo Brasil, são 130. Então, são 130 operações, né, de rede FTTH pelo Brasil. Então, me interessa nessa região, e você pode ficar nessa região. Eu quero 3, 4, 5 regiões, você pode. Então, ter essa flexibilidade onde você consegue oferecer operação fim a fim, onde o provedor ele possa se concentrar exclusivamente na atividade comercial, marketing, se assim ele desejar. E se ele quiser entrar parte da operação e achar que faz sentido, ele também pode operar aqui. E sem se preocupar com aquilo que a gente traz de melhor, que é toda a nossa expertise, infraestrutura e tamanho para fornecer um serviço até, no mínimo, poste, com uma qualidade superior e diferenciada. Esse é que é o ponto, né? Para qualquer empresa que queira, enfim, seguir com a gente nessa jornada aí da democratização da banda larga. Então, eu acho que esse ponto é bem sensível. E o ponto, de novo, só o último que o Eric endereçou também, que é a questão do preço, e o Maurício colocou da primeira vez, é isso mesmo. Assim, essa operação aqui, ela não pode ser uma operação lateral, que se der certo tudo bem, e se não der certo, a outra operação de cliente sustenta. Não é isso, é separado, ela tem que funcionar. Então, ela só vai funcionar se ela vender. E se ela, para vender, ela tem que ter preços isonômicos, preços competitivos e atuar de forma neutra e isonômica, senão ela não para de pé. E nos países onde essas coisas foram bem sucedidas, foi assim que foi feito. Então, para de pé por quê? Porque atua realmente de forma, acho que estão indo muito bem, elas atuam de forma realmente neutra, isonômica e não discriminatória. É isso. André, eu acho que acho que ficou só um ponto que não foi respondido e que eu gostaria muito de entender. Pelo que eu tenho visto na mídia, já está disponível comercialmente na Oi a opção de redes neutras. A Oi está aberta ao mercado, alguns negócios estão acontecendo sob sigilo, mas o Eric questionou do prazo. Eu imagino que esse prazo seria desde o interesse de um parceiro, porque lá fora a gente sabe que existe um tempo de setup, né, onde ocorrem essas integrações entre as operações, tem toda uma parte de inteligência e ela é bastante braçal no início. O que a Oi imagina de prazo? Assim?
entre fechar a negociação até começar a operar? Quanto tempo um provedor levaria? Vou te responder da seguinte maneira. Assim, primeiro, esse processo de estar em desenvolvimento, a gente está desenvolvendo isso, toda essa parte de segregação, inclusive os leilões ainda não aconteceram, então a gente está em processo, né, está em transformação, mas a gente já vem mantendo, sim, conversas e justamente para já ir preparando essa operação com alguns. Então, assim, olha, estamos abertos a receber os interesses de empresas para a gente conversar e desenhar esse processo aqui, desenhar essa operação aqui em conjunto, sim, não tem dúvida, estamos sim. Em relação ao prazo, eu acho que tudo vai depender de que momento a gente está da conversa. Se for um momento daqui a 3 meses, eu diria que seria seria mais rápido. 3, 6 meses seria mais rápido. Se a gente está agora começando a conversar, a gente ainda tem um percurso aqui importante dessa parte da segregação, essa coisa toda. Lá na frente, eu acho que a coisa vai ser muito rápida, porque já vai estar toda a parte de TI, de separação, de sistemas, de segregação, tudo já concluído, e aí seria basicamente um plug and play. Nesse momento, a gente está em desenvolvimento. Tá no mudo, Durando. Tá no mudo. Perdão. Maurício, pessoal, acabou de me avisar aqui, temos mais uns minutinhos para a tua fala, pode ficar à vontade, e aí depois a gente finaliza. O nosso tempo já está quase estourado, conseguimos... pode ficar tranquilo para a tua conclusão. Não, tá, obrigado. Não, eu só ia, acho que, complementar o que o André colocou, que eu acho que está bastante correto, né? Eu acho que a questão da neutralidade, ela traz consigo aí uma governança complexa, né? Eu acho que uma coisa é você ter uma operação de varejo e uma operação neutra numa estruturação um pouco mais de governança, um pouco mais desenhada nesse sentido, para dar garantia que realmente esse Chinese Wall entre as duas partes aí funciona a ponto de um ISP, um outro provedor, ir lá e fazer uso dessa rede neutra, né? Eu acho que para uma situação de um SP, eu acho que a situação é um pouco mais complexa de você fazer. Eu acho que o desafio se torna um pouco maior. Eu acho que tem um lado técnico também, né? A gente é uma empresa que já nasceu neutra, né? A gente não tem a área de varejo nem a de atacado, e então a nossa vida nesse aspecto ela é um pouco mais simples. E a gente também já nasce desenvolvendo a rede pensando em ser uma rede compartilhável, que eu acho que faz uma diferença grande. Se você pegar as redes, tanto as das operadoras quanto as redes dos ISPs, a grande maioria delas, elas são possíveis de serem compartilhadas, mas você tem que fazer um investimento adicional, você tem que fazer uma adaptação nessa topologia, e a gente já está partindo desde o início já com a concepção de ser uma rede nesse sentido. Então, hoje a gente tem 150, 170 mil home pass, temos 1.500 quilômetros de fibra FTTH passada em 11 cidades, já dentro desse conceito de ser uma rede neutra compartilhada. Então, acho que o nosso time to market, nesse sentido, acho que a vida nossa é um pouquinho mais fácil, porque a gente não tem muito desafio de governança nesse aspecto, porque a empresa já nasce nesse sentido, e porque também a rede, de certa forma, já está sendo concebida nesse modelo, né? Então, acho que é muito importante aí, como o André colocou, a questão da neutralidade, de realmente essa governança e esse caminho de realmente garantir processos e tudo mais. Mas eu acho que faz todo sentido, né? Mas acho que eu concluo por aqui, para não estourar mais o teu tempo ainda. Então, pessoal, vamos... Era uma pauta que a gente, com certeza, não explorou nenhuma pequena fração, né? Miriam, pode ficar à vontade, e do meu lado estou à disposição para que a gente continue esse debate com esse mesmo painel. Em outro momento, se o mercado julgar oportuno, podemos voltar com essa pauta. Acho que esse time tem bastante a agregar o conhecimento do nosso ecossistema. Então, já vou avisar para vocês que eu sou uma otimista, não, jornalista é pessimista a princípio, mas eu dei um quezinho de otimismo, e já marquei o Inovatic presencial para junho do ano que vem em Recife. Então, certamente vou levá-los todos para a gente fazer
uma avaliação de como é que essas dúvidas todas que a gente está tendo agora, eu acho que até junho a gente já consegue ter algumas perguntas já melhor respondidas e o mercado já mais atuante, né, gente? Muito obrigada para vocês, acho que é isso, acho que mostra a complexidade e o desafio que todos têm pela frente, mas com certeza a gente vai conseguir avançar aí bastante com todo o investimento e entusiasmo de vocês nessa grande jornada, né? Muito obrigada, pessoal, e um abração, e desculpa aí o tempo, é isso, 1 hora, se a gente pudesse, ficava aqui 5 e ainda tinha coisa para conversar, né? Obrigadão, gente, um abraço, amanhã temos o último dia e mais debates legais aí pela frente. Obrigada. Tá. Podem apagar seus vídeos que agora a gente tem um reclame. Tá? Essa é a Denise, a gente encerrou o congresso, mas nós temos uns estandes e tal, e ela vai anunciar aí, sempre tem alguma promoção, essa é uma área muito competitiva, então tem alguém promovendo isso, promovendo aquilo. Diga lá, Denise, a gente está encerrando. Um abraço, tchau, gente. Até amanhã, tá? Um abração. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e vamos aproveitar para fazer mais uma visita aos estandes. Algar Telecom, Padtem, Paramount+, Telecom, Arzitec, Fibracem, NIC.br e Agência UAU. Muito obrigada e até amanhã às 9 horas.